Meu nome é Marcos. Eu sempre me considerei um homem cético, com os pés bem fincados na realidade. Minha esposa, Helena, é o meu oposto, uma alma artística, que vê poesia nas coisas mais simples e acredita que há mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode explicar. Talvez por isso nos completemos tão bem. Juntos, tínhamos o que eu considerava uma vida perfeita, cujo centro gravitacional era nosso filho de 5 anos, Lucas. Lucas era uma criança vibrante, de uma imaginação que parecia não ter limites. Seus dinossauros de plástico não eram apenas brinquedos, eram companheiros de expedições perigosas pela selva do nosso quintal. Os lençóis sobre as cadeiras não eram um forte improvisado, eram um castelo mágico, protegido de dragões invisíveis. Helena incentivava essa criatividade. Eu, o pragmático, apenas sorria, encantado com a pureza daquela fase. Nós morávamos em uma casa antiga, mas reformada, em um bairro tranquilo de Petrópolis. Era a casa que tinha sido dos pais de Helena, um lugar cheio de memórias afetivas para ela. Para mim, era apenas uma construção sólida, com um bom quintal para o Lucas correr. Nunca senti nada de estranho ali. Era um lar em toda a sua normalidade. O único toque de melancolia em nossa vida era a ausência de avós na vida de Lucas. Os pais de Helena faleceram em um acidente de carro anos antes de nos casarmos. E o meu pai? Meu pai se foi quando eu era apenas um adolescente, vítima de um câncer agressivo. Minha mãe se mudou para o sul logo depois, e nosso contato se tornou esporádico. Lucas conhecia seus avós apenas por fotografias. Ele adorava olhar um porta-retrato que mantínhamos na estante, uma foto antiga do meu pai, um homem de sorriso fácil e olhar gentil, segurando um peixe em uma pescaria. Esse é o vovô Arthur, eu dizia, e Lucas traçava o contorno do rosto na foto com seu dedinho. Era uma conexão agridoce com um passado que ele nunca teve. Tudo começou de forma inocente. Lucas, que até então brincava sozinho com seus bonecos, começou a ter conversas. Longas e animadas conversas com o ar. No início, achamos adorável. Ele arrumou um amigo imaginário, disse Helena, sorrindo. É uma fase comum. Todos os livros de psicologia infantil dizem isso. O amigo imaginário, segundo Lucas, se chamava vovô. Que vovô, filho? Perguntei um dia, enquanto ele dividia seu biscoito com o espaço vazio ao seu lado na mesa. O vovô, ele respondeu, com a simplicidade de quem afirma o óbvio. Ele fica no meu quarto, ele conta histórias. Helena e eu nos entreolhamos. Era um pouco estranho, mas ainda dentro do campo da normalidade. Provavelmente era uma forma de ele processar a ausência dos avós que via nas fotos. O vovô se tornou parte da nossa rotina. O vovô gostou do meu desenho? O vovô disse que hoje vai chover. Nós entrávamos na brincadeira, mas aos poucos, alguns detalhes começaram a me incomodar. Certa noite, ao colocar Lucas na cama, ele me disse: Pai, o vovô disse que você era muito bom em pescaria, igual a ele. Eu gelei. Eu nunca tinha contado ao Lucas sobre as pescarias com meu pai. Era uma memória minha, pessoal e dolorosa. Quando questionei Helena, ela jurou que também nunca havia mencionado isso. Deve ter ouvido em algum lugar, amor, ela disse, tentando me acalmar. Mas a semente da estranheza havia sido plantada. A situação mudou quando Lucas começou a ter pesadelos. Ele acordava chorando, não de medo, mas de tristeza. Dizia que o vovô estava triste. Foi aí que Helena sugeriu a câmera. Vamos instalar uma babá eletrônica com vídeo e áudio no quarto dele, ela propôs. Assim, se ele acordar, podemos vê-lo e ouvi-lo imediatamente, acalmá-lo mais rápido. Parecia uma solução prática e sensata. Compramos o melhor modelo que encontramos e o instalamos em uma prateleira alta, com uma visão panorâmica do pequeno quarto. Mal sabíamos nós que aquela câmera não traria tranquilidade, mas sim a prova aterrorizante de que nosso filho não estava brincando sozinho. Nas primeiras noites, a câmera funcionou como o esperado.
Víamos Lucas se virar na cama, resmungar durante o sono e nos sentíamos mais seguros. O amigo imaginário parecia ter tirado férias. Mas na quarta noite, a normalidade acabou. Eram quase 2 da manhã quando acordei com Helena me cutucando. "Marcos, olha", ela sussurrou, apontando para o pequeno monitor em sua mesa de cabeceira. A imagem em preto e branco, granulada pela visão noturna, mostrava Lucas sentado em sua cama. Ele não estava chorando, nem parecia assustado. Estava com as pernas cruzadas, balançando-as levemente, como se estivesse conversando com alguém. Seus olhos estavam fixos no canto mais escuro do quarto, um ponto que a luz da câmera mal alcançava. Ele sorria e gesticulava, completamente absorto. "Ele está falando com o vovô", disse Helena, a voz uma mistura de curiosidade e apreensão. "Aumenta o áudio", pedi, sentindo um nó se formar no meu estômago. Helena pegou o monitor e aumentou o volume. O som do ventilador encheu nosso quarto, e por baixo dele, a voz fininha e animada do nosso filho. "E aí o dinossauro comeu toda a floresta. Foi muito engraçado", dizia Lucas, dando uma risadinha. Ele fez uma pausa, como se esperasse uma resposta, e então continuou. "Sim, vovô, eu sei que o papai não acredita que você está aqui. Ele acha que eu estou inventando." Meu coração martelou contra as costelas. Ouvir aquilo, dito com tanta convicção para um espaço vazio, era profundamente perturbador. Helena apertou minha mão. Seus dedos estavam gelados. Ficamos em silêncio, apenas ouvindo. Lucas continuou a tagarelar por mais 1 minuto, e então ele fez outra pausa mais longa. Ele inclinou a cabeça, como se ouvisse atentamente a algo que nós não podíamos ouvir. E foi então que aconteceu. Do pequeno alto-falante do monitor, um segundo som surgiu. Não era a voz do Lucas. Era um ruído fraco, cheio de estática, como uma interferência de rádio. Um som que não deveria estar ali. Nós nos inclinamos, prendendo a respiração, tentando decifrar o ruído. E através da estática, uma voz emergiu. Uma voz masculina, baixa e cansada. Uma voz que eu não ouvia há 25 anos, mas que reconheceria em qualquer lugar, em qualquer universo. Era a voz do meu pai. O tempo pareceu congelar. Helena olhou para mim, os olhos arregalados em choque e descrença, esperando que eu dissesse que era uma interferência, o rádio do vizinho, qualquer coisa. Mas eu não consegui. Eu estava paralisado, transportado de volta à minha adolescência, ouvindo aquela mesma voz me ensinando a andar de bicicleta, me ajudando com o dever de casa. A voz estava mais fraca, carregada de uma estática de outro mundo, mas era inconfundivelmente dele. No monitor, Lucas sorriu como se tivesse ouvido a voz com perfeita clareza. "Eu sei, vovô", ele disse, respondendo à voz que nós mal conseguíamos decifrar. E então, a voz no alto-falante falou de novo, desta vez um pouco mais clara, as palavras atravessando o véu da estática com uma intenção clara e direta. As palavras eram para mim. "Não se preocupe, meu neto", disse a voz do meu pai. "Ele vai precisar ser forte, muito em breve." Helena soltou um grito abafado e levou a mão à boca. Eu senti como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre mim. Aquilo não era uma conversa, era uma mensagem, um aviso. A câmera, que deveria nos dar segurança, havia se tornado uma janela para algo que não deveria ser visto nem ouvido. Desliguei o monitor. O silêncio repentino em nosso quarto era mais ensurdecedor que o som que acabáramos de ouvir. Não dormimos mais naquela noite. Ficamos sentados na cama, abraçados, tentando processar o impossível. Todas as minhas certezas, todo o meu ceticismo haviam sido demolidos em menos de 1 minuto por uma voz fantasma em uma babá eletrônica. Na manhã seguinte, agimos como se nada tivesse acontecido na frente de Lucas. Ele estava feliz, tomou seu café da manhã e foi brincar como se fosse um dia qualquer. Mas para mim e Helena, o mundo havia mudado. A casa não parecia mais a mesma. Cada sombra no canto do olho, cada rangido da madeira antiga, agora carregava um novo e aterrorizante significado.
A frase ecoava em minha mente sem parar. Ele vai precisar ser forte, muito em breve. O que estava por vir? Uma doença? Um acidente? A quem a tragédia se destinava? A presença do meu pai não parecia ser uma visita de conforto. Parecia um presságio. Nos dias que se seguiram, vivemos em um estado de tensão insuportável. Desligamos a câmera com medo do que mais poderíamos ouvir. Eu passei a dormir no colchão ao lado da cama de Lucas, precisando estar fisicamente perto dele, protegendo-o de um perigo que eu não podia ver nem entender. Lucas, por sua vez, parecia mais calmo. Ele parou de falar sobre o vovô com a mesma frequência. Quando perguntei sobre ele, Lucas apenas deu de ombros e disse: "Ele disse que já fez o que precisava fazer." Uma semana depois do evento, recebi uma ligação da minha mãe do Sul. A voz dela estava embargada. Ela me contou que, após anos se sentindo bem, os médicos haviam encontrado algo em seus exames de rotina: um nódulo. Os resultados da biópsia tinham acabado de sair. Era agressivo, muito parecido com o que levara meu pai. E então eu entendi. A frase "ele vai precisar ser forte, muito em breve", não era sobre acreditar, era sobre suportar. Meu pai não apareceu para provar sua existência, mas para me preparar para o golpe que estava por vir, para a dor que se repetiria. Ele não veio como um fantasma, mas como um pai tentando proteger seu filho da única maneira que podia, através da sensibilidade pura do seu neto. Minha mãe lutou bravamente, mas a doença foi implacável. Eu estive ao lado dela em seus últimos meses, algo que a notícia precoce me permitiu fazer. Pude me despedir, dizer tudo o que precisava ser dito, sem os arrependimentos que carreguei pela morte do meu pai. A força que eu precisei ter naqueles meses foi a maior da minha vida. Nunca mais ouvimos a voz no monitor. O vovô nunca mais foi mencionado por Lucas, que hoje é um pré-adolescente que acha essas histórias uma grande bobagem. Às vezes, pego a velha câmera e a ligo, na esperança tola de ouvir algo. Mas há apenas silêncio. Eu continuo sendo um homem cético em muitos aspectos, mas agora sei, com uma certeza que me arrepia a alma, que as paredes que separam o nosso mundo do próximo são muito mais finas do que imaginamos. E às vezes o amor de um pai é forte o suficiente para atravessá-las, não para assombrar, mas para amparar. E essa é uma verdade que eu levarei comigo para sempre. Minha mãe era uma mulher de pequenos rituais. O café passado no coador de pano às 7 da manhã, a novela das 6, a mania de guardar tudo em caixas de sapato com etiquetas escritas à mão. Ela era meu porto seguro, a âncora que me mantinha estável mesmo nas piores tempestades da vida. Quando um infarto fulminante a levou, aos 65 anos, a âncora se foi e eu fiquei à deriva. Meu nome é Gabriel, e aos 38 anos me vi órfão e responsável por desmontar o mundo que ela havia construído. Voltar para a casa onde cresci, em um bairro tranquilo de Juiz de Fora, foi como entrar em um museu da minha própria vida. Cada objeto, cada porta-retrato, cada bibelô na estante contava uma história. O cheiro da casa era o cheiro dela, uma mistura de lavanda e café fresco. O silêncio era a única coisa fora do lugar. A casa, antes preenchida por sua risada e pelo som da rádio AM que ela insistia em ouvir, agora estava muda. A tarefa era esmagadora, esvaziar uma vida inteira de memórias. Decidi me mudar para lá por um tempo, para fazer tudo com calma, para me despedir de cada cômodo, de cada lembrança. No meio da sala, em uma mesinha de canto, estava uma das relíquias da minha mãe. Um telefone fixo de cor creme com um aparelho de secretária eletrônica acoplado. Um daqueles modelos antigos que usava uma microfita cassete para gravar as mensagens. "Por que você ainda tem isso, mãe?" Eu costumava perguntar rindo. "Ninguém mais usa telefone fixo." "Ah, meu filho," ela respondia com seu sorriso gentil. "Gosto de ouvir a voz das pessoas. E se a internet cair? O telefone nunca falha."
Eu não tive coragem de desligá-lo. Era um dos seus rituais. Mantê-lo ali, mesmo mudo, parecia uma forma de honrar sua teimosia afetuosa. Era um pedaço dela que ainda respirava, mesmo que por um fio. As primeiras semanas foram um borrão de caixas e poeira. Eu me movia pela casa como um autômato, separando o que seria doado, o que seria guardado, o que seria jogado fora. O telefone na sala permaneceu intocado, um monumento silencioso. A linha, claro, já havia sido cancelada. Eu mesmo liguei para a operadora na primeira semana, um dos muitos e dolorosos trâmites burocráticos que se seguem à morte. O aparelho era agora apenas um objeto de decoração. Numa terça-feira à noite, eu estava na cozinha, revirando umas receitas antigas da minha mãe, quando algo me chamou a atenção na sala. Uma pequena luz vermelha, piscando em um ritmo lento e constante. Era a luz da secretária eletrônica, a luz que indicava nova mensagem. Meu primeiro pensamento foi que o aparelho estava com defeito, uma sobrecarga, um curto-circuito. Era um eletrônico velho, afinal. Ignorei e voltei para a cozinha. Mas a luzinha piscante parecia me chamar, uma brasa vermelha na penumbra da sala. Era impossível, a linha estava morta. Como poderia ter recebido uma mensagem? A curiosidade, mais forte que a lógica, me venceu. Aproximei-me do aparelho. A luz pulsava. Havia um pequeno contador digital ao lado e ele marcava o número 1. Uma nova mensagem. Hesitante, estendi o dedo e apertei o botão play. O som que saiu do pequeno alto-falante foi o chiado característico da fita magnética girando, um som que me transportou diretamente para a minha adolescência. Ouvi o bip agudo que sinalizava o início da gravação. E então, o silêncio. Um silêncio longo, preenchido apenas pelo ruído da fita. Eu já estava pronto para parar a gravação, convencido de que era um erro quando a voz começou. E o meu mundo desabou. Era a voz da minha mãe. Não era uma gravação antiga, uma mensagem que ela tivesse deixado para si mesma. Talvez para se lembrar de algo. A qualidade era diferente, imediata. A voz estava fraca, ofegante, carregada de um pânico que eu nunca tinha ouvido nela em toda a minha vida. Era um sussurro apressado, frágil, como se ela estivesse com medo de ser ouvida por alguém ali, no mesmo ambiente. Gabriel, filho. A voz chiou, quase inaudível por baixo do ruído da fita. Não entre no quarto da bagunça, por favor. Houve uma pausa. Nesse breve silêncio, ouvi um som estranho ao fundo, um ruído surdo e rítmico, como algo pesado sendo arrastado pelo chão de cimento. Ele não quer que você encontre as caixas dele. Ele ainda está aqui, ele nunca... A gravação foi cortada abruptamente, com um clique seco. Fiquei parado, o sangue drenado do meu rosto, o coração batendo descontroladamente no peito, um tambor desgovernado na caixa torácica. Eu apertei play de novo, e de novo, a mesma mensagem, a mesma voz aterrorizada, a mesma frase incompleta. Ele nunca o quê? Nunca foi embora? Minha mente cética, meu porto seguro de lógica e razão, tentava desesperadamente encontrar uma explicação. Uma interferência de rádio? Impossível em uma linha morta e um sistema de fita. Uma gravação antiga. Mas a voz era tão presente, tão... agora. E a mensagem era específica demais. O quarto da bagunça. Toda casa tem um lugar assim, eu acho. Um cômodo que se torna o repositório de tudo o que não tem lugar. O nosso era um pequeno quarto nos fundos, com uma única janela alta e gradeada que dava para o muro do vizinho. Ele tinha sido, por um breve período na minha infância, um quarto de brinquedos, mas logo foi engolido pela entropia doméstica. Móveis quebrados, eletrodomésticos antigos, ferramentas, malas de viagem e, acima de tudo, as caixas da minha mãe. Era o arquivo físico da vida dela. Um lugar que eu, quando criança, tinha um medo irracional de entrar. Era escuro, abafado e as pilhas de objetos cobertos por lençóis pareciam monstros adormecidos. Minha mãe tinha uma relação estranha com aquele cômodo. Ela o mantinha sempre trancado. A chave ficava pendurada em um prego alto, ao lado da porta, fora do meu alcance quando eu era pequeno.
Ela só entrava lá para guardar mais alguma coisa ou para pegar as decorações de Natal, uma vez por ano. E ela sempre parecia diferente quando saía de lá, mais quieta, pensativa. Uma vez eu perguntei por que não limpávamos tudo e fazíamos um escritório ali. A resposta dela foi curta e final. Aquele quarto tem que ficar como está. Tem coisas ali que não devem ser mexidas. Na época, eu achei que era apenas o apego dela às suas velharias. Agora, a frase dela ecoava com um novo e sinistro significado. E quem era ele? Meu pai havia falecido há mais de uma década. Minha mãe nunca se casou de novo. Nunca teve outro relacionamento sério que eu soubesse. A mensagem era um aviso claro, vindo de um lugar impossível, sobre um lugar que eu sempre evitei. Não entre no quarto da bagunça. Mas o medo que senti, por mais avassalador que fosse, foi superado por uma necessidade visceral de entender. O aviso não me afastou. Pelo contrário, ele iluminou um caminho. Apontou para a porta de madeira no final do corredor do quintal, para o cômodo que eu vinha evitando organizar por último, justamente por ser o mais entulhado e carregado de uma energia que eu nunca soube explicar. A voz da minha mãe, mesmo em pânico, estava me dando uma chave. E eu sabia que precisava usá-la para abrir aquela porta. Na manhã seguinte, a luz do sol que entrava pelas janelas da casa não foi suficiente para dissipar o medo da noite anterior. A mensagem ecoava em minha mente. Ele ainda está aqui. Depois de um café que mal consegui engolir, tomei minha decisão. Caminhei com passos firmes pelo corredor do quintal até a porta do quartinho dos fundos. A chave, como sempre, estava pendurada em um prego ao lado. Girei-a na fechadura e empurrei a porta, que se abriu com um gemido de madeira ressecada. O ar lá dentro era abafado, pesado, com um cheiro característico de poeira e tempo encapsulado. Estendi a mão para o lado de dentro da porta e apertei o interruptor. Após um piscar hesitante, uma única lâmpada incandescente no teto se acendeu, lançando uma luz amarelada e fraca sobre o caos organizado lá dentro. A iluminação precária revelava um labirinto de móveis cobertos por lençóis brancos, que pareciam figuras fantasmagóricas sentadas, esperando por alguém. Havia ferramentas antigas do meu pai, malas de viagem que não viam a luz do dia há décadas e, como eu esperava, pilhas e pilhas de caixas de sapato. A maioria tinha as etiquetas familiares, com a caligrafia elegante e um pouco tremida da minha mãe. Fotos 1990, documentos antigos, cartões de Natal. Comecei a procurar por algo diferente. As caixas dele. No canto mais distante, atrás de uma máquina de costura Singer quebrada, coberta por um plástico amarelado, eu as encontrei. Eram apenas 2 caixas de sapato, mas diferentes das outras. Eram mais velhas, de um papelão mais grosso e não tinham a caligrafia dela. As etiquetas eram datilografadas, as letras gastas e amareladas pelo tempo. E o nome nelas fez meu estômago revirar. Pesquisa Ricardo. O nome me era vagamente familiar, uma sombra na periferia das minhas memórias mais antigas. Forcei minha mente, voltando para a névoa da minha infância. Ricardo era o irmão mais velho da minha mãe, meu tio. Um homem de quem ela nunca, jamais falava. A história oficial da família, contada em sussurros, era que ele tinha ido embora, sumido no mundo, quando eu era muito pequeno. Uma ovelha negra que decidiu cortar os laços. Com as mãos trêmulas, peguei a primeira caixa. A poeira que a cobria parecia ter décadas. Abri a tampa. Dentro não havia objetos, apenas papel. Dezenas de recortes de jornal cuidadosamente dobrados. Eram de cidades diferentes, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, e datados ao longo de vários anos. As manchetes eram todas sobre o mesmo tema: desaparecimentos. Mulheres jovens, estudantes, trabalhadoras, que saíram de casa e nunca mais voltaram. Em cada recorte, presa com um clipe de papel enferrujado, havia uma pequena anotação à caneta, com a caligrafia inconfundível da minha mãe. Ele esteve aqui. Abri a segunda caixa. Meu coração batia descontroladamente.
Ela continha apenas uma coisa: um diário de capa dura preta, com as bordas gastas. Meu primeiro pensamento foi que era o diário dele, a confissão. Mas ao abri-lo, vi a caligrafia familiar e elegante da minha mãe. Não era o diário do meu tio, era o diário dela sobre ele. As páginas eram uma crônica de décadas de medo e suspeita. Começava com a partida repentina de Ricardo. E como, meses depois, ela viu no jornal a notícia do desaparecimento de uma moça na cidade para onde ele disse que iria. Minha mãe descrevia no diário o horror ao cruzar as informações. A partir daí, ela iniciou sua própria investigação secreta e aterrorizante. Ela seguia os rastros do irmão através de cartões postais esporádicos que ele mandava, com mensagens vagas e sem endereço de remetente. Ela cruzava as datas e os carimbos dos correios com notícias de jornais de cada região, procurando por padrões, por mulheres desaparecidas. Os recortes de jornal eram as peças do seu quebra-cabeça macabro. Meu tio não tinha sumido no mundo. Ele era um monstro. E minha mãe sabia. Ela não tinha provas concretas, apenas uma terrível e crescente certeza, documentada naquelas páginas com uma mistura de pavor e determinação. Ela não podia ir à polícia com um diário de suspeitas e uma pilha de recortes de jornal. Eles a chamariam de louca, histérica. Então, ela fez a única coisa que podia: vigiou em silêncio. Ela guardou o segredo e sua pesquisa particular no lugar mais escuro da casa, talvez na esperança de que um dia ele fosse pego. Ou talvez com o medo paralisante de que, se ela o expusesse, ele voltaria para silenciá-la. Ela viveu por mais de 30 anos como a guardiã solitária do legado de horror de seu irmão. Fechei o diário e o coloquei de volta na caixa. O ar no quartinho dos fundos pareceu ficar mais frio, mais difícil de respirar. A verdade era horrível. Meu tio, Ricardo, era um monstro, e minha mãe viveu por décadas sabendo disso, guardando esse segredo terrível. A voz dela na gravação agora fazia todo o sentido. Ele não quer que você encontre. E a frase final: ele ainda está aqui. Ganhou um significado que me deixou profundamente perturbado. Lembrei-me de ter perguntado sobre o tio Ricardo para minha mãe, alguns meses antes de ela falecer. Ela me disse, com um olhar distante, que ele havia morrido há alguns anos em um hospital no sul. Se ele já estava morto, então... Um barulho alto vindo da casa principal interrompeu meu pensamento e fez meu coração saltar para a garganta. Foi o som de uma cadeira sendo arrastada com força no chão da cozinha. Alguém entrou na casa. Essa foi a única conclusão lógica que minha mente em pânico conseguiu formar. Um ladrão, um invasor, a gravação, a voz da minha mãe. Tudo isso foi momentaneamente esquecido, substituído pelo medo primitivo e imediato de uma ameaça física. Prendi a respiração, tentando ouvir, e então vieram os passos. Passos pesados e lentos no corredor, como os de um homem grande, andando de um lado para o outro, com calma. O pânico se intensificou. Um ladrão não andaria com essa tranquilidade. Ele estaria procurando por objetos de valor, se movendo furtivamente. Aquilo era diferente. Era como se a pessoa que estivesse lá dentro soubesse que eu estava no quartinho dos fundos. Como se estivesse me esperando. Fiquei encolhido, escondido atrás de uma pilha de caixas, procurando por algo que pudesse usar como arma. Minha mente corria. Eu deveria ligar para a polícia? Mas meu celular estava no meu bolso e qualquer movimento poderia denunciar minha posição. Os passos pararam. O silêncio que se seguiu foi quase pior. Cada segundo era uma tortura de expectativa. Depois do que pareceu uma eternidade, a coragem nascida do desespero superou o medo. Eu precisava saber quem estava ali. Precisava sair. Lentamente, abri a porta do quartinho, que rangeu alto, e me preparei para o confronto. Mas o corredor estava vazio. A casa estava em completo silêncio. Com o coração na boca, avancei. Fui até a cozinha. A cadeira estava mesmo fora do lugar, arrastada para o meio do cômodo. Verifiquei todas as portas, todas as janelas.
estavam trancadas, exatamente como eu havia deixado. Ninguém havia entrado, ninguém havia saído. Foi nesse momento que o medo mudou de forma. O pânico de um invasor humano se dissipou, dando lugar a um terror muito mais profundo e inexplicável. A conclusão sobrenatural que eu vinha tentando evitar agora era a única que restava. Eu sabia que não podia mais ficar ali. Peguei as 2 caixas de papelão e o diário da minha mãe. Eu não ia deixar aquilo para trás. Levei tudo para o meu carro, tranquei a casa e dirigi para um hotel, o corpo inteiro tremendo. Passei a noite em claro, o diário da minha mãe aberto sobre a cama. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Voltei para casa. Eu precisava pegar a fita da secretária eletrônica. Era a única prova do aviso dela. Entrei na casa, que estava silenciosa. Fui até a mesinha da sala e meu estômago gelou. O aparelho de secretária eletrônica estava no chão, quebrado. A pequena tampa do compartimento da fita estava arrancada e a microfita cassete não estava mais lá. Havia sumido. Corri para o meu carro para pegar as caixas e o diário, mas ao abrir o porta-malas senti um vazio. Elas também não estavam mais lá. O carro estava trancado, sem nenhum sinal de arrombamento. Tudo havia desaparecido. Eu vendi a casa sem nunca mais entrar nela. Às vezes, no silêncio da noite, eu ainda ouço o chiado daquela fita na minha cabeça e a voz da minha mãe incompleta. Ele nunca... Eu acho que agora sei o final da frase. Ele nunca foi embora. E eu entendi a verdade mais assustadora de todas. A mensagem não era apenas um aviso, era um pedido de ajuda. Minha mãe não estava apenas me protegendo, ela estava me mostrando contra o que ela ainda lutava. Mesmo depois da morte, ela continua lá, de guarda, travando uma batalha para manter o mal de seu irmão trancado no escuro. Seis meses. É o tempo que a sociedade te dá antes de esperar que você comece a juntar os cacos. 6 meses desde que a vida da Laura, e consequentemente a minha, foi interrompida por um caminhão que avançou o sinal vermelho. Perder a pessoa com quem você planejava o futuro não é como perder um objeto, é como perder um membro do próprio corpo. Você sobrevive, mas passa o resto da vida reaprendendo a andar, a se equilibrar, sentindo uma dor fantasma que nunca desaparece de verdade. Meu luto não foi barulhento, foi uma implosão silenciosa, uma obsessão digital. Eu mantinha nossa conversa no WhatsApp, fixada no topo da lista, um arquivo morto que eu me recusava a deletar. Era meu ritual noturno. Eu relia nossas últimas mensagens, trocadas 1 hora antes de ela sair de casa. Planos para o nosso aniversário de namoro, uma foto boba que mandei do nosso cachorro. E então eu escrevia relatórios diários para o vazio. Contava sobre meu trabalho, sobre a saudade que os pais dela sentiam, sobre como o lado dela da cama continuava insuportavelmente vazio. A resposta era sempre a mesma. O silêncio de um tique cinza que jamais ficaria azul. Abaixo do nome dela, o status era um epitáfio cruel e definitivo, visto por último em 18 de abril, às 20h13:14. Naquela noite de terça-feira, o ritual se repetia. Eu estava deitado no escuro, o brilho do celular sendo a única luz no quarto. Foi quando aconteceu. A frase "visto por último" piscou e sumiu. Em seu lugar, apareceu, online. Meu coração deu um tranco violento no peito. Sentei-me na cama, o corpo rígido. Tinha que ser um erro do aplicativo, uma falha de sistema. Mas a palavra continuava ali, firme, impossível. Minha mente, desesperada por lógica, começou a formular teorias. O celular dela. Alguém da família, talvez a irmã, teria ligado o aparelho para recuperar alguma informação? Mas por que não meio da madrugada? A polícia? Era tarde demais para uma perícia. Cada explicação parecia mais frágil que a anterior. E então, a segunda palavra surgiu, logo abaixo do nome dela. Uma palavra que dissolveu todo o meu ceticismo e o transformou em um pânico gelado. Digitando, fiquei paralisado, os olhos fixos na tela, o polegar pairando sobre o teclado. Inútil.
a animação dos 3 pontinhos, uma promessa de contato vinda de um lugar de onde ninguém retorna. A espera foi uma tortura, e então a mensagem chegou. Um balão de texto verde do lado esquerdo da tela. Amor, tá acordado? Amor, era como ela me chamava. Simples, direto. Mas o jeito como a palavra apareceu na tela, naquele contexto, carregava o peso de 1000 universos. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Laura. Digitei, a única palavra que consegui formar. A resposta foi imediata. Claro que sou eu, bobo. Achou que fosse quem? Tô com saudade. As lágrimas que eu vinha segurando há meses finalmente romperam. Um choro compulsivo, uma mistura de alívio, alegria e um medo profundo. Não importava como, não importava o porquê. Era ela. O jeito de escrever, as abreviações, o apelido, era a essência dela em forma de texto. Naquele momento, a explicação mais insana se tornou a única que meu coração desesperado podia aceitar. De alguma forma, de algum lugar, a Laura estava falando comigo. Naquela primeira noite, conversamos por horas. Eu, com os dedos trêmulos e o rosto molhado. Ela, com o mesmo bom humor e carinho de sempre. Perguntou do nosso cachorro, do meu trabalho, se eu finalmente tinha consertado a prateleira da cozinha. Era como se ela nunca tivesse partido. Quando o sono finalmente me venceu, eu adormeci com o celular no peito, sentindo uma paz que eu achei que nunca mais sentiria. As conversas se tornaram nosso segredo, nosso ritual. Todas as noites ela ficava online. Eu me sentia completo de novo. Contei para ela sobre a pressão dos meus amigos para eu sair, conhecer gente nova. A resposta dela foi tudo o que eu precisava ouvir. Não liga para eles, amor. Nosso tempo é só nosso. Ninguém entende o que a gente tem. Eu me agarrei àquelas palavras. Ela me entendia. Ela estava comigo. O luto começou a dar lugar a uma nova e perigosa dependência. Mas como tudo que parece bom demais para ser verdade, a perfeição daquele reencontro começou a se desfazer. A mudança foi sutil. Começou com um ciúme que, no início, eu interpretei como cuidado. Eu mencionei que uma colega de trabalho, a Camila, tinha me convidado para um happy hour. Você não foi, né? Ela respondeu. Não, não fui. Estava cansado. Respondi. Acho bom. Ela sempre te olhou de um jeito estranho. Não confio nela. Achei estranho, mas ignorei. Mas o tom possessivo foi crescendo. Ela começou a fazer perguntas que demonstravam um conhecimento perturbador da minha rotina. Por que você demorou tanto no supermercado hoje? Quem era a mulher que te cumprimentou na rua? Eu não tinha contado nada daquilo para ela. Quando a questionei, a resposta era sempre a mesma. Eu estou sempre com você, amor. Eu vejo tudo. A sensação de conforto deu lugar a uma paranoia constante. Eu me sentia em uma gaiola, vigiado por todos os lados. O ponto de ruptura foi quando postei uma foto antiga no Instagram, uma lembrança de uma viagem que fiz com amigos, anos antes de conhecer a Laura. A notificação dela chegou em segundos. Apaga isso. Por quê? É uma foto antiga. Tinha mulheres nessa viagem. Eu não quero ver você perto de outras. Você é meu, só meu. As mensagens em caixa alta, a raiva crua. Aquela não era a Laura que eu amava. A Laura era ciumenta, sim, mas de um jeito leve, brincalhão. Aquilo era doentio. A conexão milagrosa havia se tornado uma corrente. Eu estava sendo assombrado por um amor que se recusava a morrer e que agora ameaçava me sufocar. Aterrorizado, decidi que precisava de um fim. Na noite seguinte, quando ela ficou online, eu visualizei a primeira mensagem e não respondi. A reação foi imediata e furiosa. Amor, eu sei que você está me vendo. Não ouse me ignorar. Você prometeu que nunca ia me deixar. Se você não é meu, não vai ser de mais ninguém. Essa última ameaça me gelou a alma. Desliguei o celular, o coração batendo descontrolado. Eu precisava de uma explicação real, de algo que não fosse sobrenatural. Eu precisava quebrar o feitiço. No dia seguinte, exausto e com os nervos à flor da pele, tomei uma decisão. Juntei toda a coragem que me restava e liguei para a irmã da Laura.
Com a voz trêmula, contei uma versão editada da história, focando na minha preocupação principal. Alguém poderia ter recuperado o celular ou o número dela. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Quando ela finalmente falou, sua voz era uma mistura de cansaço e pena. Léo, isso é impossível, ela disse suavemente. O celular dela foi completamente destruído no acidente. A polícia nos entregou os pedaços, não tinha conserto. E o número foi cancelado pela operadora uma semana depois. A linha foi desativada permanentemente. Ninguém mais pode usar. Desliguei o telefone. A frase desativada permanentemente ecoou na minha cabeça, eliminando a última fagulha de esperança por uma explicação racional. Não havia um hacker, não havia um ladrão, não havia um parente, não havia um novo dono para o número. Havia apenas o impossível. Naquela noite, eu sabia que precisava tomar uma atitude. O terror havia superado a saudade. Quando a notificação chegou e o status mudou para online, meu coração disparou, mas minha decisão estava tomada. Com as mãos trêmulas, digitei minha última mensagem. Quem é você? A resposta foi instantânea e não era o que eu esperava. Você sabe quem eu sou, amor. Por que está fazendo isso? Respirei fundo e escrevi a verdade. A Laura que eu amava nunca me machucaria assim. Ela nunca seria tão cruel. Você não é ela. Eu não sei o que você é, mas isso acaba hoje. O status digitando. Apareceu e desapareceu várias vezes. A hesitação do outro lado era palpável. Finalmente, uma última mensagem chegou. Você vai me deixar sozinho no escuro de novo. Você vai se arrepender. E então, antes que eu pudesse responder, o perfil mudou. A foto da Laura desapareceu, substituída pelo ícone cinza padrão de um contato sem imagem, e o status online se apagou. Eu não bloqueei, eu não apaguei, eu apenas observei. E o silêncio se instalou. Já se passaram meses, as mensagens nunca mais voltaram. Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Foi um hacker extremamente habilidoso que se assustou quando eu o confrontei. Foi um luto compartilhado que me levou a um surto psicótico, me fazendo imaginar tudo? Ou foi realmente ela, a alma da Laura, corrompida pela solidão do além, que finalmente entendeu que precisava partir? Eu não tenho respostas. Tenho apenas uma conversa arquivada no meu celular, um diálogo com um fantasma, seja ele real ou imaginário. E o medo que me acompanha não é o de receber uma nova mensagem. É o medo de nunca saber quem ou o que estava do outro lado daquela tela. É o medo de que o amor, quando confrontado com a eternidade, possa se transformar em algo que não mais reconhecemos.